Todos concordarão que a exploração de pessoas, animais e do meio ambiente é errada. Então, por que isso acontece? Por que as pessoas exploram os outros quando elas mesmas não gostam de ser exploradas? Neste vídeo, recorremos ao filósofo social, considerado um dos grandes filósofos modernos da Índia, Shri Prabhat Ranjan Sarkar. O que motiva as pessoas a explorar os outros? Qual é a psicologia por trás da exploração? E o mais importante, eu exploro os outros? No nível mais simples, as pessoas exploram os outros porque têm pouco controle sobre seus instintos básicos, como a ganância, a luxúria, a inveja e o medo. Elas carecem da influência moderadora de um intelecto benevolente, moral e racional para discernir o certo do errado. Por exemplo, a inveja pode motivar uma pessoa a roubar um carro porque a consciência não é forte o suficiente para dizer-lhe que o roubo é errado. Mas há mais na psicologia da exploração do que apenas a falta de controle sobre os instintos. Nossos valores e nossos sentimentos têm um papel importante a desempenhar. Quando as pessoas dizem que se opõem à exploração, elas estão reconhecendo certos valores e direitos fundamentais. Na filosofia de Sarkar, todos os seres vivos, humanos, animais e plantas, têm dois tipos de valor: valor existencial e valor de utilidade. Eu reconheço o valor existencial de uma pessoa quando reconheço que ela também experimenta os prazeres e as dores da vida. Ela está buscando a felicidade, assim como eu. É inaceitável para mim causar-lhe dano para meu próprio benefício. Por contraste, o valor de utilidade é a contribuição que um ser livre pode fazer para o coletivo. É fácil entender o valor de utilidade porque podemos medi-lo. É a maneira do economista de pensar sobre pessoas, animais e plantas como recursos. Quão duro ele pode trabalhar? Quanto ela pode doar para minha causa? Quanto dinheiro pode ser feito com esta floresta? Neste vídeo, examinaremos brevemente diferentes tipos de exploração, mas todos eles têm uma coisa em comum. Todos são resultado da objetificação, isto é, reconhecer apenas o valor de utilidade de um ser vivo, daqueles atributos que podemos usar e não seu valor existencial. Até mesmo o meio ambiente tem valor existencial, porque é uma entidade vivente composta por outras entidades viventes. Quando eu objetifico o ambiente ao meu redor, tudo que consigo ver é água, comida ou madeira para tornar minha vida confortável. Quando exploramos os outros, levamos essa forma de pensar ao extremo, esquecendo o valor existencial dos seres ao nosso redor e focando apenas em sua utilidade. Como exemplo, os diretores de uma mineradora podem olhar para o meio ambiente em termos de qual lucro pode ser extraído do solo, importando pouco com as comunidades animais e vegetais locais, porque estas atrapalham seus objetivos. Além disso, a tendência de objetificar é tanto um fenômeno individual quanto social. Isso é importante porque revela como a mudança pessoal e política são necessárias para derrotar a exploração. Não é apenas um problema político ou social. As pessoas geralmente não querem ser exploradas. Geralmente, é necessária a força física para estabelecer e manter um sistema de exploração. Pense nos impérios romano, mongol ou britânico, todos estabelecidos e mantidos por força militar. Mais recentemente, o governo dos Estados Unidos tem usado a mesma abordagem física, direta e indireta, na América Latina, Vietnã e Oriente Médio. Rússia e China fizeram o mesmo, e, de fato, continuam a usar a mesma estratégia imperialista de exploração física. Em relação ao imperialismo, Sarkar diz que ele tem uma psicologia única de exploração. Começa como o desejo egoísta de adquirir e controlar o que pertence aos outros através da supressão e subordinação. Superpotências impõem seus interesses nacionais a estados mais fracos para poderem explorá-los social, política e economicamente. Grandes corporações também ganharam riqueza tremenda. Algumas empresas são até mais ricas que países. Essas megacorporações imperialistas rotineiramente exploram comunidades e nações. O capitalismo é uma variedade da psicologia imperialista. A mentalidade capitalista é toda sobre adquirir riqueza e poder.
Geralmente, isso é alcançado através de especulação de capital e da contratação da capacidade intelectual, força física e trabalho de outros. Para o capitalista, particularmente o mega-milionário, todos e tudo são objetificados de acordo com seu valor monetário e explorados de acordo. Até mesmo a filantropia é instrumentalizada. Usar força física ou militar é caro e nem sempre eficaz. Shri Sarkar destaca outro método mais insidioso de exploração, a exploração psíquica. Antes de plantar uma safra, o fazendeiro deve primeiro preparar o solo. Da mesma forma, antes que a exploração possa ocorrer, as mentes daqueles a serem explorados devem ser preparadas. Sentimentos de fero ou inferioridade são instilados. Isso pode ser feito, por exemplo, desencorajando ou proibindo a cultura local, inferindo que sua música, língua e comida são inferiores à língua e cultura dos exploradores. O explorador então impõe sua própria cultura ou pseudocultura sobre as pessoas exploradas. É assim que muitas vezes os povos indígenas são explorados, deixando cicatrizes psicológicas profundas que podem levar muitas gerações para cicatrizarem, se é que cicatrizam. A pseudocultura abraça as expressões grosseiras e não refinadas da vida, muitas vezes, por exemplo, objetificando pessoas ao promover a violência e a pornografia como entretenimento. A onipresente chamada cultura ocidental é um exemplo primário, muitas vezes substituindo muitas culturas locais. De fato, é difícil encontrar uma cultura realmente local. Um exemplo dessa exploração psíquica foi a maneira como os britânicos se comportaram na Índia, promovendo a língua e a cultura inglesas como superiores. Isso criou um complexo de inferioridade que então facilitou a exploração econômica do povo pelos britânicos, permitindo que a Grã-Bretanha enviasse os recursos naturais da Índia para ser irmã à Inglaterra para desfrute, ao mesmo tempo em que empurrava milhões para a extrema pobreza e fome. De fato, o governo britânico seguiu essa abordagem mais ou menos com todas as suas colônias. Potências coloniais e imperiais europeias e asiáticas fizeram o mesmo com suas respectivas colônias. O conceito de exploração psíquica nos ajuda a entender por que o patriarcado e o racismo persistiram por milhares de anos, mesmo no século XXI. A dificuldade em erradicá-los deve-se mais a fatores psicológicos do que físicos. Complexos de superioridade e inferioridade, bem enraizados, são insidiosos porque tornam a exploração invisível. Mas consideremos agora outro elemento importante da filosofia de Sarkar: os sentimentos. Sentimentos podem ser um sentimento ou apego emocional em relação a certas pessoas, lugares ou coisas. Aqui está uma definição importante. Um sentimento é uma ideia colorida por uma emoção. Ideias impulsionadas por emoções são motivadores fortes. Eles também podem ser divisivos ou unificadores. Da mesma forma, as emoções podem ser positivas ou negativas. Por exemplo, amor ou medo. Sentimentos negativos tendem a objetificar. É através dos sentimentos que julgamos quem está no grupo que amamos e quem está no grupo que não gostamos ou consideramos forasteiros. Considerar alguém como de fora do grupo pode justificar explorá-lo. A maioria das controvérsias sociais e políticas é baseada em sentimento e não em racionalidade. Por exemplo, a posição das pessoas sobre questões como imigração, vacinação, direitos gays, aborto ou partidos políticos. Os sentimentos são muito poderosos e podem ser facilmente manipulados. Políticos, corporações e agências de publicidade sabem disso e usam os sentimentos para anular o pensamento racional das pessoas em favor de um apelo emocional ou de agendas estreitas. Shri Sarkar diz que existem 4 sentimentos principais, sendo que os 3 primeiros desempenham papéis cruciais na história da exploração. São eles: geossentimento, sentimento social e sentimento humano. O geossentimento ocorre quando as pessoas têm um forte apego a uma determinada área geográfica. Elas podem sentir que sua cidade ou país é superior e sagrado e outros lugares não são. Por milhares de anos, os geossentimentos têm motivado conquistas imperiais, disputas de fronteira e lutas para controlar recursos.
atualmente continuam a dominar a política internacional e o esporte. Um exemplo é a luta pela cidade de Jerusalém, que é sagrada para 3 grupos diferentes, ou o apego muçulmano a Meca. Mas alguns geossentimentos servem um propósito positivo, por exemplo, campanhas locais que fortalecem as economias locais, limitando a drenagem de riqueza para grandes centros por grandes corporações multinacionais, ou o sentimento patriótico para defender o próprio país contra um invasor. Quando a mente humana se expande um pouquinho, as pessoas desenvolvem um sentimento social. Aqui, o sentimento de grupo não se limita a um lugar específico, mas se expande para incluir a comunidade. Podemos sentir que membros de nossa religião, raça ou crenças políticas são todos membros de nosso grupo, mas outros estão fora e podem ser explorados. Racismo, sexismo, classismo e xenofobia são todos exemplos de sócio-sentimento. A maioria dos conflitos sociais tem o geossentimento ou o sentimento social na sua raiz. O conflito Israel-do-Palestino no Oriente Médio é baseado em geossentimento. O conflito hindu-muçulmano na Índia é baseado em sentimento social em torno da religião, enquanto as tensões globais entre a China e a América se baseiam em sentimentos sociais em torno de crenças em ideologias econômicas. Shri Sarkar define um dogma como uma ideia além da qual a mente não tem permissão para ir. O dogma floresce na ausência de racionalidade e restringe nossa capacidade de pensar de forma ampla e benevolente. Para entender o dogma, devemos primeiro entender o que Sarkar quer dizer com racionalidade. A racionalidade é o poder de pensar logicamente com um objetivo ou propósito consistente com o bem-estar coletivo a longo prazo. Não pode ser baseada em qualquer agenda egoísta ou estreita. Qualquer outro objetivo é, de fato, considerado irracional. A racionalidade também incorpora a capacidade de distinguir entre o certo e o errado, entre a consequência moral de um curso de ação e outro. Sem racionalidade e discriminação, podemos facilmente aceitar dogmas baseados em sentimentos. Políticos e outros tipos de líderes frequentemente promovem sentimentos negativos que podem levar à criação de dogmas prejudiciais. Geossentimentos e sentimentos sociais podem se tornar dogmas porque estabelecem uma fronteira entre o eu e os outros que não pode ser cruzada. Um exemplo é quando pessoas de uma raça ou religião são permitidas a casar apenas dentro de sua própria religião ou raça. Essas restrições são baseadas em uma visão dogmática de superioridade de um grupo. Um dogma persistente tem sido que as mulheres são incapazes de liderar nas esferas econômica, religiosa e política. Em quase todos os países do mundo, a liderança permanece dominada por homens. O dogma de que alguns brancos europeus são superiores a todas as outras raças tem sido a justificativa para crueldade e exploração indizíveis em todas as partes do mundo. E a humanidade hoje ainda está lidando com as repercussões. A religião, assim como a pseudo-espiritualidade, frequentemente usa superstição, medo, ódio e dogmas indutores de culpa para controlar e explorar. O capitalismo contemporâneo, particularmente o capitalismo corporativo, é intrinsecamente explorador, objetificando as massas como um meio de obtenção de lucro e é cheio de dogma. Seu objetivo final é maximizar o lucro, em vez de maximizar a prosperidade e a felicidade para todos, não apenas para si mesmos. Embora seja possível que esses empresários e empreendedores possam fazer contribuições valiosas para a sociedade, quando tem riquezas e influências excessivas, a sociedade é cada vez mais impulsionada para o materialismo e o consumismo. Para esses megacapitalistas, todos e tudo são objetificados de acordo com seu valor monetário, não apenas nos negócios, mas na educação, ciência, artes, saúde, esporte, tudo se resume a um resultado financeiro. As necessidades físicas, mentais e espirituais das pessoas são frequentemente negligenciadas, resultando em graves problemas pessoais e sociais. Alguns dos dogmas do capitalismo que são promovidos para atingir seus objetivos são: o setor privado é mais eficiente que o setor público, ou, sob o capitalismo não há alternativa. Além disso, benefícios econômicos que gotejam beneficiam a todos.
Mercados livres são os únicos meios racionais de distribuição. O livre comércio deixa todos os países em melhor situação. Então, por que continuamos a acreditar nesses dogmas? Por que os pobres votam em políticos cujas políticas os empobrecem? Isso remonta à exploração psíquica. Quando uma mentira é repetida com frequência suficiente na mídia de massa, a verdade se torna invisível. Assim como a exploração física requer força, o que leva a batalhas físicas, a exploração psíquica leva a batalhas de cultura e linguagem. Quando os exploradores veem que suas artimanhas psíquicas são desafiadas, eles mudam de estratégia e tentam um sentimento diferente. Shri Sarkar refere-se a isso como a estratégia sentimental metamorfoseada. Considere, por exemplo, o choque entre capitalistas e defensores do meio ambiente. A palavra sustentável foi originalmente destinada a descrever um mundo no qual o uso de recursos era ambientalmente sustentável. Não demorou muito para que as empresas se descrevessem como sustentáveis se continuassem a lucrar. Os partidos verdes agora se veem confrontados com o capitalismo verde. O greenwashing, lavagem verde, descreve um tipo de estratégia sentimental metamorfoseada, a tentativa de fazer com que os negócios usuais pareçam ambientalmente benignos. À medida que a humanidade evolui para além dos limites geossentimentos e sociossentimentos, o próximo sentimento definido por Shri Sarkar é o humanismo. O humanismo é o conceito de que toda a humanidade é uma única família. A ideia de democracia nasce do humanismo, onde o poder não reside mais em reis ou governantes religiosos, mas sim pertence ao povo. Organizações como as Nações Unidas são baseadas em uma visão de mundo humanista. De muitas maneiras, o humanismo é uma ideia muito expandida, mas ainda tem deficiências. É importante onde se encaixam plantas, animais e outras formas de vida. O humanismo se torna um dogma quando não consegue abraçar o mundo natural. Lembre-se, animais e plantas não precisam de humanos para existir, enquanto a humanidade é dependente do ambiente natural. A falha em reconhecer esse fato básico de nossa existência deu origem aos problemas ambientais que enfrentamos. O que então vem depois do humanismo? O quarto e último sentimento de Sarkar é o universalismo, também chamado de neo-humanismo. Por definição, o universalismo não é sobre grupos porque nada é excluído. O neo-humanismo é o sentimento espiritual de amor incondicional, amor por toda a criação, humanos, animais, plantas, o meio ambiente, tudo. É experienciar o próprio eu espiritual interior como parte ou expressão do único eu infinito ou consciência divina. O desenvolvimento do neo-humanismo é um processo de expansão contínua do raio do próprio amor e benevolência, de modo que não se trata de abandonar o amor pelos outros, e sim de aumentá-lo. Não é fácil superar a exploração. Muitos movimentos políticos ganham força pelo desejo de combater um tipo particular de exploração. Mas o que acontece quando o alvo da exploração é derrotado? Muitas vezes, a onda política de sentimento anti-exploração que varre um país acaba sendo exploratória em si mesma. Por exemplo, os gulags da Revolução Russa criaram ainda mais terror para as pessoas comuns do que o regime tsarista que derrubaram. As recentes revoluções Primavera Árabe deixaram um vazio, apenas para ser preenchido por outras forças exploratórias. Não basta apenas identificar e remover o problema. Uma solução viável e benevolente também é necessária. Shri Sarkar propôs sua teoria da utilização progressiva, chamada Prout, como uma alternativa viável baseada em sentimentos universais e anti-exploração. Soluções como Prout são tão necessárias quanto a remoção da exploração. Portanto, além dos sentimentos anti-exploração, os movimentos políticos e sociais também precisam ter sentimentos universais positivos que surjam de uma profunda compreensão espiritual do mundo. Para alcançar esse objetivo, Sarkar sugere 2 princípios chamados neoética. O primeiro princípio é que a realização espiritual deve ser aceita como objetivo da vida humana, ou seja, experimentar os sentimentos de unidade e interconectividade com todas as coisas. A verdadeira realização espiritual leva a uma visão de mundo neo-humanista, onde a exploração é impossível porque o sentimento de amor por todos os seres está firmemente estabelecido. O segundo princípio é que devemos nos esforçar para um equilíbrio entre os diferentes aspectos da vida.
Precisamos equilibrar nossas buscas materiais, intelectuais e espirituais, nosso intelecto e nossa intuição, e entre emoção e racionalidade. No passado, algumas culturas enfatizaram o materialismo sobre a espiritualidade, outras negligenciaram o mundo material na busca do dogma religioso. O alvo ideal é um equilíbrio entre o divino e o mundano, entre subjetividade e objetividade, e entre as necessidades individuais e o bem coletivo. A humanidade está enfrentando novos desafios, mas também novas oportunidades. O neo-humanismo e a neo-ética apresentam uma visão de mundo que nos move para além de sentimentos e dogmas estreitos e exploratórios, para uma sociedade expandida com uma visão de mundo universal onde ninguém é deixado para trás. Juntos podemos criar uma sociedade justa e progressiva, que existe para o bem e a felicidade de todos.